Celebramos hoje, irmãos e irmãs queridos, o 10º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus na liturgia de hoje, ela vem nos dar um conselho. Na verdade, um conselho que é ao mesmo tempo uma advertência a respeito de como estamos vivendo a nossa fé. Como que se dá essa advertência? Veja, a palavra de Deus toca hoje em 2 pontos essenciais da nossa vida espiritual: a nossa dimensão devocional e a nossa dimensão prática. O que vem a ser a nossa dimensão devocional? É tudo aquilo que está ligado aos atos, às orações de fé, à liturgia que nós celebramos. Por exemplo, estamos aqui agora, neste momento, participando da Santa Missa. É um ato litúrgico. Aliás, a missa é o ato litúrgico por excelência. Mas existem outros. A participação na celebração de um sacramento, como o batismo, um casamento, uma ordenação, uma celebração da crisma, a participação numa exéquia, a adoração ao Santíssimo, oração do Santo Terço, outros tantos momentos devocionais. Tudo isso compõe a grande liturgia da Igreja. E isso é parte essencial da nossa fé. Mas não é tudo. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão prática. Como assim? O que é isso? A dimensão prática significa que nós, no dia a dia da vida, temos que lidar com tudo que aparece na nossa frente. Ora, o que se espera de nós cristãos e cristãs? Que a gente lide com as coisas, com nossas tarefas, com o dia a dia da vida, como cristãos e como cristãs. Ou seja, devemos fazer isso usando o filtro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos estes que a gente aprende também participando da liturgia da nossa fé, da dimensão devocional da nossa fé. É isso que Oséias está falando na nossa primeira leitura de hoje, que é do capítulo 6 do profeta Oséias. Ele está chamando a atenção do povo de seu tempo. Quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia e sacrifício são as palavras do profeta equivalentes às nossas de hoje em dia, dimensão devocional e dimensão prática. Por sacrifício, devemos entender dimensão devocional, por misericórdia, dimensão prática. Ora, qual era o problema do povo do tempo de Oséias? Contra o que ele está profetizando? Contra um povo que estava tentado, que estava seduzido apenas a viver as devoções da sua fé. E por que essa tentação é um problema? Porque ela é bastante cômoda. Veja, a Igreja nos orienta, a palavra de Deus nos orienta a termos um X comportamento devocional.
a tentação consiste no seguinte: eu vou viver apenas então este comportamento devocional e a minha parte com Deus está tranquila. A minha barra ficou limpa. Essa é a tentação. E isso é um grande engano. Isso é só 50% da coisa. Isso é metade dos fatos. O que é necessário é que tudo aquilo que a gente aprende nas nossas liturgias, na missa, nas pastorais, movimentos, orações, tudo aquilo que envolve a nossa devoção, tudo isso deve orientar, ser a bússola moral dos nossos comportamentos no mundo. Se não for assim, tem algo profundamente errado, equivocado em nossa fé. E Oséias chama a atenção. Qual é o comportamento prático por excelência? O mais importante que Deus gosta: a misericórdia. Nós já sabemos o que é misericórdia. Misericórdia significa Deus que desce com o seu coração até a nossa miséria, a miséria humana. E ao fazer isso, ao descer, ao se colocar no lugar da nossa miséria humana, miséria de criaturas, Deus entende melhor, por assim dizer, entende em carne viva. Por que que muitas vezes a gente faz o que faz? Por que que a gente tem tais comportamentos, tais pecados, tais escolhas ruins? E entendendo o nosso contexto, a nossa história, a origem dos nossos comportamentos, Deus sente compaixão e não leva em conta todas as nossas faltas. Isso é ter misericórdia. Pois bem, o que Deus espera de nós? Espera que nós tenhamos uns para com os outros comportamentos de misericórdia também. Que a gente pelo menos tente entrar um pouco na história do outro e entender por que o outro tem um comportamento que a gente julga da forma que a gente julga. É natural da nossa natureza julgar. Nós somos pessoas que já nascemos num mundo que vai aos poucos imputando preconceitos em nós. Alguns preconceitos já a gente carrega para a vida toda. Alguns a gente muda, outros a gente constrói. É assim com todo mundo. O fato é que Jesus pede que a gente lute contra isso e tente entrar na pele do outro, antes de julgar, antes de ter determinados comportamentos. E por que fazer isso? Porque Ele age assim conosco. E ele agindo assim, Ele espera que nós também possamos agir assim uns para com os outros. E continuando nesta importância da misericórdia, a palavra de Deus hoje nos dá 2 exemplos de 2 pessoas bem misericordiosas para dizer que o comportamento misericordioso nunca passa desapercebido aos olhos de Deus. Primeira pessoa, Abraão, está na segunda leitura, que é do capítulo 4 da carta aos Romanos. São Paulo nos recorda brevemente a vocação e a vida de Abraão, homem idoso, casado com mulher idosa, chamado por Deus a ser o pai de uma grande nação.
Abriu mão de tudo e atendeu a este chamado. Deus prometeu a ele um filho, sendo ele já idoso e a mulher também. Ele acreditou e o filho veio. O filho de Abraão e Sara chamou-se Isaque. Tudo que Deus prometeu para Abraão, ele concedeu. Prometeu também uma grande nação, seus filhos espirituais. Deus concedeu. Num primeiro momento, o povo judeu. Num segundo momento, quando nosso Senhor veio e fez a plena revelação, aqui estamos nós, cristãos e cristãs. Nós somos também descendentes espirituais de Abraão. A bênção que Deus deu a Abraão, em nome da misericórdia dele, Abraão, chega a todos nós também, devido à misericórdia de Abraão. A misericórdia não passa desapercebida aos olhos de Deus. O segundo personagem é Mateus, apóstolo e evangelista. E isso é contado no evangelho de hoje, que é do capítulo 9 do próprio Mateus evangelista. Jesus, nas suas andanças, viu um homem sentado à coletoria de impostos e o chamou. E este homem, Mateus, imediatamente atendeu. Tem muita coisa por trás desse chamado. Vamos explorar algumas delas. Primeiro, Mateus era cobrador de impostos e chamado de publicano. Por que esse adjetivo publicano? Vejam, nos dias que Jesus nasceu, viveu e pregou, o país, por assim dizer, com muitas aspas, era a Palestina, hoje atual Israel. Naquele tempo, este país, a Palestina, era dominado pelo Império Romano. Tanto é que Jesus foi julgado também sob a autoridade do Império Romano, na pessoa de Pôncio Pilatos. Os romanos exigiam dos judeus pagamentos de impostos. Esses impostos eram chamados de tesouro público. E para que a cobrança fosse bem feita, os romanos, colocavam os próprios judeus para receberem os impostos dos outros judeus. Por que essa prática? Porque um judeu conhece outro judeu. Então, aquele judeu que ia cobrar, seria mais difícil dele ser enganado, porque ele conhece bem o outro, fala a mesma língua. Seria mais difícil passar a perna no cobrador de impostos. E aquele que trabalhava com a cobrança de impostos tinha o título de publicano. Acontece que a maioria dos judeus odiavam os cobradores de impostos, porque eles pensavam: você é um traidor, você trabalha para aquele que nos oprime. E os judeus colocavam na mesma categoria os ladrões, assassinos, prostitutas e cobradores de impostos. E além do que, esses cobradores de impostos lidavam com dinheiro vivo, portanto era gente muito rica. E Jesus passa, chama Mateus e ele larga tudo, a vida, o trabalho, o dinheiro, e segue Jesus. E fica tão contente que organiza um jantar para Jesus, para os seus discípulos, e convida até outros cobradores de impostos. E isso foi um escândalo. Tanto é que os fariseus
viram isso acontecer e foram questionar os discípulos de Jesus: olha, esse teu mestre, por que que ele come com essa gente que não presta, estes publicanos? Jesus ouviu a pergunta, que não foi para ele, Jesus, foi para os discípulos, mas Jesus se atravessou na conversa e respondeu: olha, são os doentes, disse Jesus, que precisam de médico, e não os sãos. E quero que vocês aprendam. E aí Jesus repete palavra por palavra as profecias de Oséias. Quero que vocês aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. É muito bonito isso. O que Deus Pai falou pela boca do profeta Oséias, Jesus Cristo, Deus Filho, repetiu palavra por palavra. Tal é a importância que Deus dá à misericórdia. E sim, Jesus chamou Mateus não porque ele era perfeito, tinha seus pecados, fato, tinha certamente um caminhão de defeitos, mas Jesus, que consegue olhar para nós e de imediato ver o que se esconde no íntimo dos nossos corações, Jesus viu em Mateus um homem de Deus, um homem misericordioso, e chamou-o e fez dele um dos seus, um dos apóstolos. Além de apóstolo, Mateus se tornou evangelista. E um dos presentes que ele deu para a igreja é o que nós temos hoje, o Evangelho segundo São Mateus, que é o relato da experiência dele, Mateus com Jesus, com os apóstolos e tudo mais. E através também deste Evangelho, conseguimos entender um pouco mais a vida, a pessoa, o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa fé tem estas duas dimensões, a liturgia, a devoção, e ela deve ser muito bem feita, muito bem vivida, muito bem celebrada. Pois bem, encerrando-se a celebração no dia a dia da vida, como pai, mãe, filho, marido, esposa, patrão, empregado, vizinhos, irmãos de comunidade, com qualquer outra pessoa da face da terra. Nós, como cristãos, devemos nos portar como tais, nunca nos esquecendo de pautar, de filtrar nossas posturas pela misericórdia de Deus. Se nós pensarmos com muita sinceridade, assim, vou colocar na ponta do lápis tudo aquilo que eu já fiz de ofensa para Deus. Eu tenho certeza que todos nós, talvez não as crianças aí, mas todos nós estaríamos bem preocupados. A nossa cota de pecado é grande, é muito grande. E Deus não leva tanto em conta. A cada dia que a gente acorda, na graça de Deus, é um dia novo para não pecar, para agir diferente. Isso é a misericórdia de Deus, tão presente e tão constante, que a gente nem se dá conta. Pois bem, da mesma forma que essa misericórdia nos sustenta, nos ama, oxigena a nossa vida de fé, Deus espera que a gente seja uns para com os outros misericordiosos também. E assim como um beija-flor que leva um pouquinho de água para o incêndio da floresta, a gente faça a diferença. Um beija-flor só é pouca água, mas muitos beija-flores é bastante água contra o incêndio. E nós precisamos semear
ainda que a conta-gotas, a misericórdia de Deus num mundo tão extremo, tão complicado, tão violento, tão difícil como está sendo esses nossos dias. Que esta palavra de Deus nos ajude, que a Eucaristia nos alimente e, como experimentamos essa misericórdia, que nós possamos administrá-la no dia a dia da vida com todos os nossos irmãos. Amém.